Na questão aula número 3 de sucessões e progressões, na primeira pergunta, temos o seguinte: numa progressão aritmética, sabemos que o terceiro termo é igual a 4 e que a soma dos 12 primeiros termos é igual a 174. E queremos averiguar se isto é ou não termo da sucessão. Então, por se tratar de uma progressão aritmética, nós podemos dizer que a diferença entre termos consecutivos dá-nos a razão, mas também começamos por indicar que então o terceiro termo era 4 e que a soma dos 12 primeiros termos é 174. E o que é que nós podemos tirar daqui? Ou seja, a partir daqui podemos aplicar a fórmula que temos no formulário, que é o de 1 mais o de 12, a dividir por 2 vezes 12 é igual a 174, para a soma dos termos de uma progressão aritmética. Só que íamos ficar aqui com o problema que nós não sabemos nem o de 1 nem o de 12, mas sabemos o de 3. Então podemos recorrer ao termo geral, uma progressão aritmética que diz que o de n é igual a o de k mais n menos k vezes a razão. E, portanto, daqui eu posso tirar que o de 1 seria o de 3 mais 1 menos 3 vezes a razão, em que o de 3 é 4 e aqui fica menos 2r e ficávamos com o primeiro termo, escrito à custa da razão. Depois, o de 12 também pode ser escrito como sendo o de 3 mais 12 menos 3 vezes a razão. O 3 é 4 mais 9r. Portanto, voltando aqui, vamos ter que fica 4 menos 2r mais 4 mais 9r, tudo a dividir por 2, vezes 12, igual a 174. Ou seja, ficamos com 8 mais 7r a dividir por 2 vezes 12, igual a 174. Agora, para sairmos daqui, eu posso passar o 12 a dividir pelo 174 e o 2 a multiplicar. Então, vamos ficar que 8 mais 7r vai ser igual, então vou só fazer a conta deste lado, 174 vezes 2 a dividir por 12 dá 29. E agora fica que 7r é igual a 29 menos 8, que dá 21, e a razão fica 21 a dividir por 7, que dá igual a 3. Ok. Agora, vou ter só que arranjar aqui um bocadinho mais de espaço, portanto isto era já o próximo, vou só puxar aqui um bocadinho para baixo. Porque neste aqui nós ainda não chegamos, nós chegamos à razão, mas o nosso objetivo era tentar perceber se este é um termo da sucessão, o 5371. Portanto, eu agora já consigo escrever o termo geral, ou seja, sei que o de n seria igual a o de 3 mais n menos 3 vezes a razão. E, portanto, posso substituir o de n por 5371, o 3 por 4, mais n menos 3 vezes a razão, que é 3, e vamos tentar perceber se existe então alguma ordem para a qual o termo seria 5371. Ou seja, aqui fica 5371 menos 4 seria igual a 3n menos 9, ou seja, vamos ficar com 5371 menos 4 mais 9 a dividir por 3, e isto vai nos dar uma ordem. Se a ordem, olha, vai nos dar um valor, se isto der um número natural, que dá, então significa que o termo significa que o 5371 é termo. Se não nos desse um número natural, então significa que não seria termo. No exercício 2, diz que A mais 6 e A mais 8 são termos consecutivos de uma progressão geométrica, e relativamente a esta progressão geométrica, sabe-se ainda que a soma dos 7 primeiros termos é 381, e queremos escolher o primeiro termo. Ora bem, uma vez que se tratam de termos consecutivos, então significa que de um termo para o outro são obtidos multiplicando sempre pelo mesmo valor. Portanto, significa que a razão tanto pode ser obtida fazendo A mais 6 a dividir por A, como pode ser obtida fazendo A mais 18 a dividir por A. Como a razão aqui assume o mesmo valor, então significa que A mais 6 a dividir por A tinha que ser igual a A mais 18, aqui peço desculpa, aqui a dividir por A mais 6, que são os termos consecutivos, e A mais 18 a dividir por A mais 6. Portanto, vou só recapitular porque me enganei aqui, ou seja, a razão é obtida fazendo o quociente entre dois termos consecutivos.
Portanto, quer seja o A mais 6 a dividir por A, quer seja o A mais 8 a dividir pelo A mais 6. Então, como a razão tem que ser a mesma, significa que A mais 6 ao quadrado tem que ser igual a A vezes A mais 18. E, aplicando aqui o caso notável, vamos ficar aqui igual a ao quadrado mais 18a. Aqui os termos ao quadrado vão simplificar e vamos ficar que 36 é igual a 18a menos 12, ou seja, 36 é igual a 6a e, portanto, 36 a dividir por 6 seria igual ao nosso valor para A. Ao sabermos o valor para A, podemos substituir em qualquer uma das expressões que nós obtivemos para a razão para descobrir a razão, ou seja, por exemplo, então a razão aqui seria 6 mais 6 a dividir por 6, se eu substituir na de cima, portanto 12 a dividir por 6, que seria igual a 2. E nosso objetivo é descobrir o primeiro termo. Ok, então já sabemos a razão e sabemos, ainda não usei esta informação, ou seja, de que a soma dos 7 primeiros termos é 381, mas vou usá-la agora. Então significa que a soma dos 7 primeiros termos é igual a 381, aplicando a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica, então significa que o de 1 vezes 1 menos a razão elevado a 7, a dividir por 1 menos a razão, tem que ser igual a 381. Então, o de 1 vezes 1 menos 128, a dividir por menos 1, tem que ser igual a 381, ou seja, o de 1 vezes menos 127, a dividir por menos 1, é igual a 381. Portanto, o de 1 vezes 127 dá 381 e, passando para o outro membro a dividir, vai nos dar que o primeiro termo é 3.